Vou ler. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz. Em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, eu lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra isso. Ou seja, a favor da morte, né? Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, eu cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Em uma dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. E por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia, em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé, e eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Muito bom, irmão, estar aqui com vocês. Até soa esquisito, né? Que agora eu sou visita, né? Mas é a realidade, né? A verdade. E a luta continua, não é, amados? Estamos lá na outra igreja, trabalhando bastante. A de lá de Itapecerica sendo reformada, né? E implementando alguns projetos da diretoria regional. E muita ocupação, né? Com essas reformas de estatuto, né? Comissão de administração, comissão de reforma, comissão de manual. São muitas atividades, muitos trabalhos. Até que ontem também tivemos um dia bem intenso, né? Começou às 9 horas da manhã, lá na chácara da igreja, e terminou 18 horas. Não foi muito fácil. Mas sabe, irmãos, nós já tivemos vários encontros nesta gestão. Mas a impressão que eu tive é que o de ontem foi o melhor. Foi, sabe, Deus trabalhou de forma gloriosa. Quer dizer, uma casa administrativa com assuntos administrativos e mesmo assim sentimos muito a presença de Deus, né? Deus manifestou-se de forma maravilhosa. Amém. E hoje cumpre nos seguir aqui a mensagem, né? Convertei-vos já. E o texto que foi ali proposto em Atos 26, 18, que nos fala sobre uma mudança, né? Uma mudança radical. E essas mudanças, elas acabam que exigem, né? Que algumas coisas aconteçam na vida da pessoa. E não é apenas a mudança em uma área da vida. É uma mudança na mente, né? Eu gosto muito de falar disso, da mente, né? Da paixão e do coração, né? Então, você tem que mudar o modo de pensar. E por causa disso, você, então, né? Muda o modo de agir, né? Muda os princípios que você havia construído ao longo da vida. E a sua vida, então, começa a andar em uma outra direção.
Isso é, os pensamentos, as ações, né? Os alvos, os propósitos, são todos novos. Aí a gente lembra do versículo que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, né? E agora, coisas novas aparecem para nós, né? É isso aí, meus amados. E esse texto aí de Atos, Paulo estava fazendo a sua defesa junto ao rei Agripa. Só que ele já tinha recorrido a César, então o rei Agripa só iria ouvir mesmo para cumprir formalidade, mas deveria lhe preservar o direito de ampla defesa, e pela sua naturalidade e nacionalidade dupla, ele poderia então apelar para César. E por isso, ele no final, mesmo tendo o depoimento do rei Agripa dizendo: olha, se esse órgão julgador fosse a última instância, nós soltaríamos ele, mas ele recorreu a César. Então você percebe que cumprir formalidades, né? Cumprir formalidades. Uma das coisas interessantes que nós vimos aqui é que quando ele se encontrou com Jesus lá no caminho de Damasco, lá está escrito que o Senhor havia designado que ele falasse para o seu povo dessa novidade de vida, e que ele falasse também aos gentios. E, curiosamente, em outro lugar, diz que ele também pregaria para as autoridades. Esse é um dos motivos de tantas prisões, né? Nossa, mas o apóstolo Paulo, né? Um homem de Deus, vivia preso, né? Só vivia na cadeia, né? Que coisa. Mas você percebe que Deus estava envolvido nisso. Deus estava ali totalmente coordenando essa situação para que ele pudesse falar também para as autoridades. E quantos fatos, né, ocorridos com ele diante de tribunais, sinédrios, diante de prisões, né? E dessa vez não foi diferente. Tanto é que o rei Agripa, ele disse assim: Paulo, seu discurso, você pensa que vai me converter em tão pouco tempo ao cristianismo? Não foi que nós acabamos de ler? Viu como realmente, né, ele tinha essa clareza, né, de intenção da parte de Deus. Isso se reconhecer, né, na vontade de Deus, né? Poder perceber, né, que quem é Deus e quem é Ele, e qual na verdade, qual é a viva esperança disso, né? Estar por estar, ou estar porque tem uma missão, né? Verdade? Então, prezados, aí Paulo respondeu: olha, não somente a ti em pouco tempo ou em muito tempo, mas minha missão é para que essa palavra vá a todas as pessoas. E é a palavra de salvação, palavra de conversão. Palavra de conversão. Quando é o tempo, quando é a hora, é já, né? Se essa palavra chegar no teu coração, dê ouvidos e responda conforme o apelo, né, dado por Deus e pelo Senhor. E a missão que Jesus deu para ele é o seguinte: você vai abrir os olhos e convertê-los das trevas à luz, do poder de Satanás para o de Deus, para que eles recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, nós temos que nos apegar aqui em arrependimento e fé. Porque é o arrependimento que é a alavanca, é a mola mestra. O arrependimento é que provoca, né? Arrependimento vamos dizer assim, uma realidade que acontece na vida de uma pessoa, e esse arrependimento que provoca, né, a pessoa fazê-lo por Deus e em nome de Deus, é obra do Espírito Santo.
É trabalho do Espírito Santo. Não é, irmãos? Amém? Então o Espírito Santo, ele rodeia, essa é a missão dele, né? Rodear, trabalhar, ele coloca pressentimentos, ele dá dicas, né? Ele leva a pessoa a entender, a compreender. Vocês sabem, né? Ele que convence o homem, né? Convence o homem do injusto para o justo, né? Mas não uma justiça humana, mas a justiça de Deus, né? Sobre o juízo também, mas não um juízo humano, mas um juízo que vem de Deus, né? Justiça e juízo, né? Tá certo, irmão? Isso. Então, prezados, esse convencimento, ele na verdade é resultado de arrependimento. Então, a vontade de Deus é que as pessoas elas venham se arrepender, certo? Esse arrependimento, irmãos, não tenha dúvida que é o arrependimento do pecado. Mas que pecado, não é, amados? Que pecado. Aí a gente fica lembrando dos nossos, né? A gente fica lembrando das baboseiras que a gente faz, né? Mas sabe, prezados irmãos, você percebe que o que hoje pegou os homens que estão presos, né? O ser humano está preso, algemado, o ser humano está escravizado desse pecado. Não tenha dúvida que isso é herança lá do que aconteceu no Jardim do Éden. Aquele pecado que aconteceu da desobediência a Deus, que Deus havia dito para não agir daquela forma. O Senhor colocou parâmetros, né? O Senhor colocou ali indicações, não é? O Senhor, Ele parametrizou a sua vontade ali para o casal. E naquele momento de desobediência a Deus, o mundo todo, ele foi pego por essa doença terrível chamada o quê? Pecado. O mundo todo foi alcançado por essa tragédia, não é? Onde tirou a vida do ser humano, tirou a esperança do ser humano, fez do ser humano alguém assim perecível, desgraçado. Fez com que o ser humano então pudesse provar do pior desta terra, tanto no âmbito emocional, espiritual, físico, não é? Onde todo o seu corpo físico passaria a se degenerar ao longo dos anos, onde toda a sua vida psicológica e emocional estaria totalmente, né, em desarmonia, fazendo com que não pudesse mais provar da paz perfeita, e que jamais poderia trazer o equilíbrio da criação de Deus para o ser homem, para o ser humano, não é? Esse desequilíbrio é muito sério, é muito complicado, porque as pessoas, né? Me diga uma pessoa que não é ansiosa nesse planeta, não é? Me diga uma pessoa que não entra em parafuso diante das ameaças. Não é verdade? Daqueles que morrem por antecipação, por viajar sem esperança, né? Por pensar errado, por só esperar o pior. E eu me lembro, irmãos, que a gente comentou aqui já faz um tempo, que uma simples ansiedade causa um transtorno, um desequilíbrio terrível na vida do ser humano. Uma simples ansiedade. Que a ansiedade, ela prepara o corpo para duas coisas. Você correr ou atacar. É impressionante. Quando você se vê diante de uma ameaça, dependendo da ameaça, o seu corpo todo ele é, vamos dizer assim, ele entra em
em uma atividade que possa responder àquela ameaça. Você sabia, por exemplo, lembra que ansiedade Adão tinha? Fala para mim. Acordava, dormia. Eu queria saber que tipo de ansiedade aquele cara tinha, né? Talvez quando um leão, né, ou um animal se aproximasse da caverna deles, da tenda deles, da família, quem sabe, né, do casal, vamos dizer assim, né? Uma vez ou outra, né? E hoje, né? A glândula da ansiedade, ela nem desarma mais. Né? Aqui no alto da cabeça tem uma glândula, né? Eu sempre confundo a daqui com a daqui. Uma é pineal, a outra é pituitária. É uma dessas aí, acho que é a pineal. A glândula da ansiedade, ela fica aqui em cima. E quando o ser humano está diante de alguma coisa, um pensamento, uma ameaça. Quando é uma ameaça, por exemplo, de assalto, você sabia que, em fração de segundo, o seu corpo te prepara para correr ou para atacar. E quando isso acontece, olha só quantas coisas acontecem. O seu corpo faz o seu sangue engrossar. Porque você pode tomar uma facada ou um tiro para não perder muito sangue. Entende? Então, percebe como por exemplo, se você decide por correr, os batimentos cardíacos mudam, a respiração muda, entendeu? Todo o seu corpo se prepara para aquela atividade. Entende? Agora você pensa uma pessoa que vive ansiosa, como é que esse corpo não fica? Entendeu? Como ele entra em desequilíbrio. Por que vocês acham que as pessoas vivem nervosas? Vivem irritadas. Vivem sempre em alertas. Entende? Então, irmãos, essa é uma terrível desgraça por causa do pecado lá do casal que acabou, que passamos a receber isso por herança, não é? Aquele pecado afetou toda a raça humana, todo ser humano. Então hoje, todo ser humano, por mais que ele receba lá o boletim do médico, quantos anos eu recebi esse boletim? Tá tudo bem com você, gordão? Beleza, tá tranquilo. Ô gordo, você não tem nada, joia, maravilha, né? Mas depois dos 40 você começa a pagar tudo que fez na vida, né? Não tem jeito. Aí daqui a pouco, né? Você começa a ver lá, né? Aí vem o colesterol, vem ácido úrico, e aí vai vindo, vai chegando, né? E você vive cansado, não sabe por quê, vive desanimado, não sabe por quê, né? Pega o carro, na primeira esquina você já está querendo descer, dá pedrada e dá paulada, e assim vai, né? Então, tudo, né? Tudo isso, né, irmãos? Tudo isso são resultados, né? Então, por mais que você pense, né? Que nem, por exemplo, até uns anos atrás, nossa, eu era campeão mundial, eu parece que tinha uma visão de ciborgue, né? Todo mundo ficava assim espantado, porque eu li o letreiro do ônibus assim, ó, numa distância, né? Assim, limitado no seu físico. Ele é afetado nas suas emoções, né? Ele é afetado, a sua vida espiritual também é afetada, porque no texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo disse que ele, quando pertencia à seita dos fariseus, nesse texto aqui que nós lemos isso, ele pertencia à seita dos fariseus, ele foi programado para não reconhecer Cristo como o Messias. Ele foi treinado para se opor ao nome dele. E todo esse mundo está programado ainda para neutralizar a percepção do homem em relação às coisas de Deus. Esse mundo está programado
para fazer com que a Bíblia seja machista, que a Bíblia seja antiquada, que a Bíblia seja desmascarada, que Jesus seja uma farsa, que Jesus era gay, que Jesus era sei lá mais o que é. O mundo todo, né? Vocês viram a peça lá em Goiânia, lá, a treta que deu, né? Onde cantores, cantoras assumiram palcos, não é? E teve outros que saíram em defesa. Então você percebe que o mundo todo está programado. A televisão está programada para falar que Jesus é uma farsa, que Jesus é um mito, que Jesus é só uma figura histórica, né? Para fazer com que haja uma normalidade, ou seja, para tirar o impacto da notícia de que há esperança para o ser humano, que há esperança para o Salvador, não é? A Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento do ser humano para não ver, para não perceber e não entender. Mas sabe, irmãos, o Senhor previa tudo isso. Ele deixou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que faz essa obra gloriosa de fazer com que o ser humano creia que Jesus é verdade, né? Que Jesus é esperança, que Jesus é salvação, que Ele é verdadeiramente o Messias prometido, não é? E quando Ele faz essa obra, irmãos, ninguém nunca mais tira isso da nossa cabeça. Ninguém mais. Se entrar na mente, se entrar no coração, ninguém tira mais. A pessoa pode até afastar, se desviar, mas ela sempre vai reconhecer: sou desviado de uma grande verdade. Eu me afastei de algo que eu creio que é verdade. E defende ainda a fé em muitos lugares. Mas aqueles que se afastam e tem uma palavrinha que fala sobre... Como que é? Eu não estou me lembrando essa palavra agora. Não é... É uma palavra que... Apostasia, né? A apostasia que a pessoa ela deixa de crer que Jesus é quem Ele é, né? É quando isso acontece é porque realmente não entrou, irmãos. Não entrou na mente, não entrou no coração. Passou de longe. Por isso que o tema convertei-vos já, é preciso que o arrependimento seja real, seja verdadeiro. Qual é o arrependimento que Deus faz com que o homem se arrependa para que ele possa então viver em novidade com Deus, irmãos? É exatamente o fruto de todo esse desastre que ele sente como ser humano. É se arrepender, não é, irmãos? Se arrepender dessa herança de sentir vontade de pecar contra Deus, sabe? O arrependimento é de ser o que o homem pecador e promíscuo que sempre foi, enjoar de si mesmo e de suas obras. E isso que o Espírito Santo faz a pessoa, né? Tudo o que veio como consequência do pecado lá no Éden e atingiu o homem e fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus, o Espírito Santo, ele nos leva ao arrependimento de ser essa pessoa pecaminosa, de pensar pecaminosamente, de sentir pecaminosamente. E o ser humano, ele passa a odiar o seu eu pecador. E de repente ele quer viver numa novidade de vida, conforme lá o versículo 18 fala, essa natureza divina, não é? O Espírito Santo revela para o ser humano essa natureza divina, justa, essa vontade de Deus de recuperar o cidadão para aquele antigo estado, o estado que fora criado. Amém, amados? Glória a Deus. Então você percebe que não é só se arrepender porque fuma, porque bebe, ou por isso, não. É por ter mesmo esse germe do pecado na sua vida. É por ser essa pessoa contaminada.
Entendeu? Ele passa a sentir vontade de não ser mais isso e viver numa vida promovida por Deus, que apenas são sensações daquilo que o Espírito Santo faz a gente entender que é a nossa salvação em Cristo Jesus, não é? Aí Jesus disse para Paulo, versículo 18: você vai ser uma ferramenta para ajudar a abrir os olhos. Entendeu? A pessoa vai entender isso. Você vai ajudar essa pessoa a se converter das trevas à luz. Olha só, entendeu? É dizer, sair da mão do diabo e ir para a mão de Deus. Eu enjoei de ser de Satanás. Eu enjoei de viver conforme a proposta do diabo, conforme a proposta do mundo, conforme essa vida pecaminosa. E o Espírito Santo faz com que ele sinta agora vontade de ser outra pessoa, né? E isso não é a gente que decide, né, irmãos? A gente só responde os apelos dele. Alguns dizem não ao que ele fala, mas ele faz a pessoa perceber, entender. Mas não para Deus é não também, né? Mas o sim para Deus é sim. Amém, amados? Glória a Deus. Agora, nem sempre o sim para Deus é não para o diabo. A verdadeira conversão é sim para Deus e não para o diabo. Tem que ter essa contrapartida. Tem que ter. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque a pessoa vive a vida toda nas mãos de Satanás, fazendo o que ele manda, entendeu? Tendo as suas sensações, tendo o seu estilo de vida. Aí, de repente, você diz sim para Deus. No mundo legalista do diabo, ele diz, espera aí, você é meu, vou lutar por você. E ele vai continuar insistindo, ele vai continuar lutando, né? Fazendo você mudar de ideia, ele vai preparar cenários para isso, ele vai colocar pessoas no caminho, ele vai apertar você lá no emprego, entendeu? Ele vai te cercar para você desistir. Por isso que nós também precisamos dizer o não para ele. Resistir. Entendeu? Satanás, um dia eu fiz a tua vontade. Satanás, um dia eu fiz uma aliança contigo. Tem gente que faz aliança com ele. Raspa a cabeça, né? Corta de navalha, faz votos, né? E serve a ele de uma forma mais intensa, levando oferendas, pedindo favores, contratando os seus serviços, não é? Tudo isso vai criando, sabe, esse vínculo com essas pessoas. E essas pessoas falam, não, é igual, irmão, por exemplo, tem um casal de namorado. Aí, eu vou falar do homem, não vou falar da mulher, não. Aí o casal está namorando e tal, aí o camarada chega e conhece uma outra pessoa. Aí ele começa a namorar com essa pessoa sem desistir da outra. Dá pau, não dá pau? Dá pau, por quê? Peraí, nós temos um compromisso, não é? Não, nós temos um compromisso. Isso as juras de amor, não é? Isso as conversas fiadas. E essa aliança de alumínio que eu tenho na mão direita. Ô, irmãos, se eu aderisse a esse negócio, eu ia inventar um negócio mais bonito. Uma aliança feia, né? Na mão direita de alumínio, um negócio pobre, né? Pobre no sentido do símbolo, né? Do símbolo. Mesmo sendo uma prata legítima que custou uma fortuna, né? Tem uma significância
propõe, né, um tipo esquisito. Bom, coisa minha, né? Só que existe um compromisso, ou com aliança de alumínio ou não. Existe um compromisso. É igual, por exemplo, você pode ir numa padaria comprar pão. Você não pede nota, ninguém pede nota fiscal do pão. Algumas padarias já dão hoje, né? Mas estou falando daquelas padarias lá, do tiozinho da esquina. Mas mesmo uma relação comercial sem documento, dependendo do órgão julgador, é um contrato. Ninguém escreveu nada, ninguém assinou nada, mas é um contrato. Deixa uma pessoa varrer tua calçada 30 dias para você ver. Não fala nada não, ela vai na Justiça do Trabalho e ela vai requerer os direitos. E a alegação é que você viu ela varrer tua porta 30 dias e você não disse nada. Entende? É só usando uma coisa para tentar provar vínculos, né? De outras coisas. Aí aquela namorada antiga, ela vai lutar pelo amor dela, não é? Ou em qualquer instância que essa pessoa for, ela será condenada por namorar com uma nova pessoa sem primeiro encerrar sua aliança, seu pacto, seu relacionamento com aquela pessoa. Entende? Então, amados irmãos, enquanto essa pessoa que aceita Jesus faz parte do seu arrependimento, faz parte da sua oração de arrependimento, porque a pessoa tem que se arrepender, e ela tem que confessar o seu pecado, e ela tem que deixar o seu pecado. Então, está dentro desse processo dizer assim: Satanás, eu estou rompendo com você. Mundo, eu estou rompendo com você. A partir de hoje, todas as alianças, todos os acordos, todos os pactos, todas as palavras estão canceladas, porque agora eu optei pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, amados irmãos, converter-se das trevas para a luz é se posicionar. Agora, não quero mais isso, não sou mais isso, e que fique claro a quem possa interessar. Amém, amados? Isso. E isso é uma obra de Deus, do Espírito Santo, através da fé. É por fé que a pessoa faz isso. Entendeu? Porque ela não está vendo a Deus conforme a nossa natureza, né? Nossa dimensão, ela é humana. A gente não vê o invisível. Não é? E aí, amados irmãos, repare bem uma coisa que eu vou falar para vocês. A nossa natureza humana significa que nós somos criados e adaptados para essa terra. O nosso corpo é assim porque a gente interage com a matéria. Não é? Só que o nosso Deus está numa outra dimensão. Está numa dimensão o quê? Invisível. Não é? Dimensão invisível. E só pela fé é que a gente consegue ver, acreditar. Só pela fé. Porque a fé é a prova de que aquilo que você não está vendo é real, existe, é verdadeiro. E da onde vem isso? Do Espírito Santo, que está a serviço de Deus, está a serviço de Jesus. A serviço de quê? Deus, ele simplesmente viu o mundo entrando em ruína e falindo, em decadência, e Deus amou esse mundo de uma maneira extraordinária, que Ele pagou o preço para reverter a situação para aqueles que acreditarem pela fé. Amém, amados? Por isso,
Por isso que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus, teve um camarada que falou: ah, não acredito não. Quem foi esse cara? Tomé. Não, eu tenho que ver. Se eu não ver, eu não creio. Então tem muitos Tomés ainda. Esses Tomés são aqueles que resistem ainda à voz do Espírito Santo. São aqueles que ainda têm um bloqueio na sua vida espiritual. Existe uma oposição grande ainda. Uma construção espiritual muito forte ainda o faz resistir. Por isso que todo o trabalho de pregação tem que estar seguido de muita oração. Porque é a oração que quebra, né, irmãos? Quebra a fúria do inimigo, quebra a força de Satanás, né? Quebra todas as ferramentas que o maligno ele prepara, né? Para resistir a esse momento. Então, amados irmãos, você pode ver que lá em Atos 7, Estevão estava sendo o quê? Apedrejado. Quem comandava aquele negócio? Saulo. E quando Estevão estava sendo apedrejado, o Deus que faz a gente sentir paz na guerra, mostrou para ele o quê? Jesus à direita de Deus. O cara apanhando, levando pedrada, sendo, né, perseguido, e Deus ministrando na mente dele, no coração dele, na vida dele, né? Essa é a forma que Deus faz, né? Essa é a forma invisível, peculiar que Deus trata o ser humano. Aí Estevão disse assim: Senhor, não coloque a culpa sobre ele. Não foi isso que ele falou? Qual foi o termo de crente que está escrito lá? Que Estevão falou: não impute sobre ele esse pecado. Estevão estava pedindo a Deus que perdoasse Saulo e seus homens por fazer aquilo. Você pode ver, irmãos, que o ser humano convertido, ele tem pensamentos diferentes de uma pessoa pecaminosa. Comportamento diferente. Ele estava sendo judiado, maltratado e morto, mas o seu interior era de alguém, sabe, convertido. Glória a Deus por isso. Aí ele falou: não, Senhor, não coloque na conta dele isso como pecado. Aí no capítulo 9, Saulo estava se convertendo. Nós precisamos orar por aqueles que nós queremos que se convertam. A oração, amados irmãos, é com que dá essa retaguarda para que lute contra esses agrilhões de Satanás, né? Essa força que o diabo faz para aquela pessoa não discernir a voz do Senhor, que luta, que amarra a pessoa para não renunciar ao maligno, não renunciar ao mundo. E aí ele diz assim, lá no versículo 18: eu vou usar você para abrir os olhos, para convertê-los, para que eles saiam das trevas para a luz, a fim de que receba o perdão dos pecados, por causa do arrependimento, e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, que nessa noite, todos os que estão presentes, que conhece, cada um conhece, né? O que Deus falou para você, né? Onde Deus tocou no seu coração, porque Deus conhece os estágios da sua vida, né? Ele sabe a profundidade, né? Ele conhece os porões da sua alma e do seu espírito. Ele sabe até onde está a tua fé. Ele sabe se você está com o tanque cheio ou com o tanque vazio. Ele sabe se você está com um pé aqui e outro lá. Ele sabe quais são as indecisões da sua vida. E nesta noite, Ele ministra o seu coração.
Não resista o apelo do Espírito Santo. Entregue a sua vida, o seu coração 100% a Deus. Permita que Ele entre e que Ele traga a clareza, que Ele acenda a luz, para que as trevas sejam dissipadas e que você possa viver a plenitude da vida com Deus. Fiquemos em pé. Querido Senhor, nós te agradecemos pela obra gloriosa que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Não deixa, Senhor, que o maligno mundo, as lutas, decepções, os problemas venham apagar esse brilho, essa força, essa graça que o Senhor colocou na vida de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, permanecer firme, porque o Senhor tirou os nossos pés do lodo e colocou sobre a rocha. E o Senhor firmou os nossos passos, e não só isso, o Senhor ainda colocou um hino de louvor na nossa boca. Portanto, Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor complete a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Tudo aquilo que é raso, tudo aquilo, Pai amado, que é escasso, tudo aquilo que é limitado na nossa vida espiritual, nós te pedimos, ó Pai, essa pane anêmica que existe na nossa vida, esse desânimo, essa fé pequena, essa falta de atitude, essa falta de um posicionamento firme diante da fé, que através do Teu Espírito Santo sejamos curados, sejamos libertos, sejamos alcançados. Permita, Senhor, permita que as águas, ó Pai amado, da nossa alma, do nosso espírito, possam alcançar o nível completo, Senhor, da Tua graça, da Tua salvação, e que as nossas raízes sejam alimentadas por essas águas, e voltemos a produzir frutos, Pai Santo e querido. Tira toda anemia espiritual, tira, sim, Senhor, todo desânimo, frieza, tudo aquilo, ó Pai amado, que tem viralizado na nossa vida como fraqueza, querendo neutralizar o Teu favor, que isso seja repreendido, que caia por terra em nome de Jesus, nos leve por águas mais profundas, pegue, Senhor, na mão de cada um de nós, revela-nos o Teu grande amor. Queremos sim, ó Pai, ter em nossa vida, a nossa vida regada pelo bálsamo de Gileade, pelo favor da graça e da misericórdia. Tira totalmente as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira, Senhor, todos os comichões dos nossos ouvidos. Permita-nos, ó Pai, responder bem ao apelo do Espírito Santo e ter um coração convertido. Queremos mudar de direção, mudar o pensamento, mudar, Senhor, o nosso caminho, ó Pai amado, que ia em direção às trevas. Queremos colocar os nossos pés na seta, na placa que diz: aqui é a luz. Pai Santo, é a nossa petição e a nossa oração, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.